educadores e educadoras, aqui é a professora Carol. Hoje nós estamos num cenário provisório e diferente, mas o assunto de hoje é bem legal porque é algo que muitas pessoas vêm nos perguntando e nós reparamos que nós não tínhamos nenhum vídeo ainda aqui no canal falando especificamente sobre a lista de materiais que a gente usa dentro da educação domiciliar, dentro da verdadeira educação. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente acaba tentando reproduzir a escola dentro da nossa casa quando praticamos a educação domiciliar. Sendo que a verdadeira educação, que é o ponto principal aqui da educação domiciliar adventista, ela não aceita e, na verdade, ela até poderíamos dizer que abomina essa transferência da escola para dentro de casa, porque o sistema escolar de hoje, principalmente, cada vez mais assim, ele vai indo cada vez mais contra a fisiologia, a biologia da criança, o desenvolvimento psíquico realmente da criança e principalmente contra a vontade de Deus para a educação dos nossos filhos, que é uma educação completa, física, mental e espiritual. Mas ao mesmo tempo a gente sabe também que é importante ter uma base ali do que eu preciso comprar, o que eu não preciso comprar agora, o que seria interessante ter, o que não seria interessante ter. Por isso eu trouxe uma listinha básica para vocês. Não se preocupe, não é essa folha inteira, você não vai precisar comprar tudo isso e principalmente não vai precisar comprar tudo de uma vez. Mas como é uma lista básica, você vai ganhar uma base do que você precisa e caso no decorrer do tempo você precise e sinta a necessidade de alguma coisa a mais, você já vai ter a consciência de conseguir ir andando pelos seus próprios pés. Então eu vou te passar uma lista de materiais gerais, materiais para crianças pequenas, materiais para crianças grandes, artes e projetos e também uma pequena lista de materiais avançados no sentido de que não é para criança em específico usar, mas seria talvez para organização e para agilidade da educação domiciliar na sua casa. Começando pelo básico do básico, lápis, borracha e apontador. Independente de ser dentro de casa, na escola, em um estudo ou então no dia a dia, sempre é necessário. Então, lápis, borracha e apontador são os primeiros itens da nossa lista. E para guardar isso e os próximos itens, você pode estar comprando ou um estojo ou até mesmo um porta-lápis, um organizador, porque aí não fica tudo espalhado pela casa. E com isso, os próximos itens seriam canetas esferográficas, marcadores de texto, canetinhas, lápis de cor, tesoura sem ponta e também cola, que pode ser em bastão ou a líquida, mas em bastão faz menos sujeira. Agora, uma dica pessoal minha para você. Invista em materiais com qualidade boa. Ellen White, ela fala muito sobre comprar coisas boas e duráveis, ela fala isso sobre móveis, ela fala isso sobre roupas, mas nós podemos aplicar isso para todos os aspectos da nossa vida. Eu não estou falando para você comprar o mais caro, mas eu estou falando para você procurar uma qualidade boa, para que a criança não se frustre no processo de aprendizado, porque um lápis de cor que não sai cor direito, o que não se engane, acontece muito, é muito frustrante. Um lápis de escrever que não tem um bom grafite, uma lapiseira que não tem um bom grafite, machuca o punho, porque tem que fazer muito mais força para escrever, marca o papel, a letra não fica bonita. Então, material bom e durável vai ser o equilíbrio perfeito ali para você fazer um investimento que vai durar muito tempo e que vai trazer bons resultados na sua educação. Então, Carol, quais são marcas boas? Eu não vou deixar o vídeo tão longo aqui, mas eu vou deixar na descrição uma lista com todos esses materiais e eu vou deixar links já com materiais que eu particularmente acho muito bons, com marcas que eu acho muito boas e que ainda assim não são preços de profissionais, são preços populares, como por exemplo Faber-Castell. Ela é um pouco mais cara do que a Léo e Léo, por exemplo, mas a Léo e Léo é muito ruim, ela não sai o grafite direito, não sai a cor do giz e do lápis de cor direito. Já a Faber-Castell, ela é um pouquinho mais cara do que a Léo e Léo, mas o pigmento dela é muito melhor, a ponta não quebra tão fácil e existem kits pequenos, você não precisa comprar o kit de 48 cores, por exemplo, você pode comprar o kit de 12 cores, o kit que vem com lápis grafite e borracha e apontador junto, por exemplo. Agora que a gente já colocou todo o básico dentro de um estojo, a gente vai colocar esse estojo dentro de uma mochila que você também pode estar adquirindo, ou se você já tem uma maravilha também, só para deixar todo esse material organizado. Pode guardar em uma prateleira? Pode, mas o legal da mochila também, nesse caso, não é imitar a ida à escola, mas a educação domiciliar ela é muito vasta, ela é muito ampla. Você pode estar aprendendo hoje dentro do seu quarto, amanhã dentro da sua sala, amanhã na frente de uma cachoeira. Então, ter uma mochila com todos os materiais já guardadinhos ali facilita também nesse transporte, nessa ida e volta com o material. E dentro dessa mochila, além do estojo, o que iria? Um caderno. Para as crianças menores, já vamos colocar aqui um caderno brochura ou de espiral de 96 folhas já é mais do que o suficiente para um ano ou até um pouco mais.
Para os mais velhos, caso tenha que escrever um pouco mais, caso façam pesquisas, que é o que vai acontecer durante a educação domiciliar, um caderno de 80 folhas ou então um caderno de 10 matérias, já fica algo bem legal para comprar uma vez e manter aquilo ali por muito tempo. Não é necessário trocar de material todo ano, como a gente costuma fazer numa escola. Você vai comprar aquele material e vai usar até ele acabar. Ele acabando, aí sim você se preocupa em comprar um outro. O importante, principalmente para as crianças mais velhas, que seria a nossa fase formal e a formal avançada, seria ter cadernos com divisão, ou então, se for comprar vários caderninhos pequenos, um caderno para cada matéria, para não ficar bagunçado. Os pequenininhos também é bom fazer essa divisão, mas você pode fazer de 25 em 25 páginas dentro do caderno brochura, que são poucas páginas, porque as crianças pequenas vão usar bem menos o caderno, mas os mais velhos é muito importante ter essa separação, por isso eu indico o caderno de 10 matérias, que já vem com as repartições ali certinhas. É legal também um caderno de caligrafia e caderno de desenho. Para as crianças maiores, da fase formal avançada, régua também, compasso, aqueles conjuntinhos de régua, que tem a régua normal, tem a régua circular, tem a régua em triângulo, isso tudo é muito legal, principalmente quando chega nas partes mais avançadas de matemática. Além do caderno também, é sempre bom ter um pacotinho de folhas brancas, porque sempre precisa para fazer algum projeto ou alguma coisa que se pede no meio das atividades, para fazer como folha de rascunho, enfim, um pacotinho é sempre bom ter. Para as crianças pequenas, é muito legal conseguir massinha de modelar. Um pacotinho pequeno, até porque a massinha ela não tem uma durabilidade tão grande, até as de marcas melhores, elas não duram eternamente. Então, uma dica, tenta comprar de pacotinhos unitários, por exemplo, tem a da Play-Doh, que são de pacotinhos unitários, você abre aquela ali, usa a quantidade que precisa, e aí se vier a estragar, não é um desperdício de recurso, mas também tem a dica de guardar a massinha dentro de um potinho de vidro, sabe aqueles potinhos de conserva, de palmito, de azeitona? Então, isso faz com que a massinha dure muito mais. Mas ela é muito importante, porque além de despertar a criatividade, que seria aquilo que a gente pensaria pela primeira vez, para as crianças pequenas é muito importante esse treinamento da coordenação motora fina. Então, brincar com massinha, para elas é só uma brincadeira. Para a gente que olha de fora, como profissional, como pai, como mãe, educador, é o treinamento das pontinhas dos dedos, dos músculos finos da mão, para daqui a pouco ela conseguir escrever e desenvolver a escrita, o desenho e aí por diante. Pastas também são muito importantes, principalmente aquelas pastas catálogos ou então aquelas pastas que têm várias divisórias, para guardar os projetos, para organizar todas as atividades que a criança vai fazendo em avulso durante a educação domiciliar, não apenas para apresentar caso seja necessário na justiça, em algum momento, que a gente espera que isso nunca tenha que acontecer com você, família educadora, mas caso aconteça, é importante ter tudo isso bem arquivado, esperando que isso não aconteça, mesmo assim isso continua sendo muito importante de manter arquivado, porque é a história daquela criança sendo organizada e é a evolução dela ali, é muito importante. Eu tive materiais meus de criança por muitos anos e eu amava ficar revendo aquilo ali. Eu fiquei muito triste quando perdi meus cadernos e minhas atividades de quando era criança, porque, enfim, mudança, pegou chuva, estragou realmente, eu não consegui salvar e eu fiquei muito triste. Mas até adulta, eu amava ficar revendo aquilo ali, sem falar que você revê aprendizados quando você recapitula os seus próprios materiais, você recapitula como você aprendeu. Em relação a conteúdo de arte. Eu vou colocar aqui o básico, porque artes e projetos são coisas que durante a educação domiciliar, principalmente, vão se escalando de uma maneira muito legal. Então, uma hora você pode estar fazendo uma tela, outra hora você pode estar fazendo um projeto de marcenaria, outra hora um projeto de costura. Isso, para esse tipo de projeto de arte, não há limites realmente no que você pode estar adquirindo, fazendo e produzindo. Mas o básico aqui que você vai estar usando na coleção Família Educadora também seriam tintas guaches, porque são as tintas mais propícias para a criança, porque elas são atóxicas, elas são laváveis, até se cair um pouco na roupa é mais fácil de tirar. Se você já for para uma tinta acrílica, para uma tinta óleo, então, que é uma tinta profissional, a criança ela fica muito mais vulnerável a utilizar esses materiais, porque são materiais realmente mais amadores para o profissional, que se sujar na roupa não vai sair, se a criança colocar na boca pode sim ser perigoso, então vai na tinta guache, que ela é a tinta mais segura. É legal também investir em alguns papéis crepons, cartolina e EVA. Esses materiais são muito simples, mas a gama de coisas que dá para fazer com eles é muito, muito grande e muito legal. Agora, indo para uma coisa mais ampla em relação às massas de modelar, a evolução da massinha seriam argilas ou cerâmica fria, por exemplo. Então você pode ter um pacotinho de massa de modelar de cerâmica fria e palitos de picolé, rolo de fita crepe, alguns palitinhos, alguns pauzinhos que você pode estar usando para modelar aquela massa. E também juntando com a tinta guache, pincéis chatos desses aqui são os melhores para as crianças começarem a aprender
a pintura, aprender o desenho e também ajuda na coordenação motora e tela de pintura. Se tem uma memória que eu tenho boa de quando era criança, que todo ano a gente fazia pelo menos uma tela pintada e era o evento do ano e a gente sempre conseguia trabalhar muitos aspectos e muitos temas pintando essa tela. Existe uma coisa chamada ministério artístico ou arte ministerial, arte profética, que eu acho que é a coisa mais linda do mundo, que é quando a pessoa consegue pegar a passagem bíblica, a palavra realmente de Deus e transformar em arte, colocar como algo visível. É como se aquilo que é invisível, que só estivesse na nossa mente, que é a leitura da passagem bíblica, se tornasse real aos nossos olhos, visível aos nossos olhos. E Ellen White também fala em determinados momentos que as ilustrações são muito boas para fixarmos os aprendizados bíblicos, porque nós aprendemos muito com a nossa visão. Então, se a gente olha alguma coisa de uma forma mais palpável, mais visual, a chance da gente decorar aquilo ali, de coração mesmo, lembrar daquela informação para o resto da vida é muito maior. Já falei dos materiais gerais, de materiais para as crianças grandes, materiais para as crianças pequenas. Agora eu vou falar uma coisa um pouco mais específica para os pais, mas que obviamente vai se respingar nas crianças, que seriam 2 itens mais caros, mas que são extremamente úteis na educação domiciliar, tá? Primeiro, seria uma impressora e o outro seria um furador de papel. Pode ser desse aqui, mas o ideal seria desse aqui, e as suas aspirais para poder estar encadernando os materiais da criança, as atividades da criança. A impressora é muito útil porque impressões são muito caras quando se manda fazer em uma gráfica ou quando se manda fazer em uma papelaria, principalmente. Uma folha, frente e versa colorida, pode chegar a R$ 5. Então é impossível você ter um material, porque você consegue muitos materiais de educação domiciliar na internet, inclusive na nossa plataforma Educação Domiciliar Adventista. É a nossa plataforma onde nós disponibilizamos de formato digital, através de uma assinatura mensal, semestral ou anual, todos os materiais que nós já criamos aqui na Educação Domiciliar. Então nós temos a coleção Família Educadora Completa, que é o nosso material didático feito especificamente para atender os requisitos da verdadeira educação para as famílias educadoras, baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia e na natureza. Então todo esse material está lá na plataforma, os nossos livros paradidáticos, nossos livros temáticos e livros de atividades, muitas outras coisas, conteúdos de organização para as famílias educadoras. A nossa plataforma recebe recorrentemente conteúdos novos, inclusive está para sair um conteúdo sobre anatomia e fisiologia humana muito interessante, muito legal para as crianças, vai estar disponível na plataforma também. Você consegue comprar avulso também no nosso site já impresso? Consegue. Mas se você tem uma impressora em casa e tem acesso ao EDA Plus, você tem assim uma gama e uma liberdade para estar produzindo com a sua criança muito, muito grande, porque você tem o conteúdo ali num preço muito mais acessível do que se você fosse comprar todos os conteúdos de forma física, e você tem uma impressora que te facilita a impressão, porque já está na sua casa, mas que também vai te economizar muito, muito dinheiro. Eu indico muito as EcoTanks da Epson. Eu vou colocar 2 opções aqui na descrição para você. Uma é sem scanner, a outra é com scanner. A sem scanner, ela é mais em conta, mas a com scanner, ela é mais completa, porque às vezes você precisa realmente escanear um conteúdo para guardar no computador, para guardar no Drive. Enfim, o scanner é sempre muito bem-vindo, até porque você pode tirar cópias de coisas que você tem físico através daquele scanner. Mas porque muitas pessoas não têm impressora hoje, além do valor ser um pouco mais alto, mas como eu falei, essa sem scanner, ela é bem legal também, e você consegue ela por um valor bem mais acessível, mas muitas pessoas não têm impressora hoje porque ainda ficaram presos na ideia das impressoras do cartucho. Impressora de cartucho você foge, porque essa sim você vai gastar demais. Cada cartucho você não consegue fazer mal uma resma de folhas. A quantidade de folhas que você pode imprimir com cartucho, assim, é muito, muito, muito pequena mesmo. Chega a ser ridículo de pequeno. Assim, em uma semana vai gastar a tinta do cartucho toda. E o cartucho é muito caro, cerca de 100 ou até R$ 200 cada cartucho, o preto e o colorido. Você precisa ficar ali repondo aquilo ali, até se você mandar recarregar o cartucho com uma tinta paralela, continua sendo muito caro. Vai por mim, nós já trabalhamos com impressora de cartucho por muitos anos, era um sofrimento, realmente não valia a pena, era só porque a gente realmente precisava e não tinha outra opção, mas quando surgiram as EcoTanks, principalmente dessas da Epson, foi uma revolução no mundo das impressoras, porque cada tubo de tinta tem 50, 100 vezes mais, às vezes, do que um cartucho, e o valor desse refil pode parecer um pouco caro, porque cada um é 50, 60 reais, dependendo do lugar que você compra, às vezes chega a 80 reais, mas dura infinitamente mais. Então, no passo que você compraria
4 cartuchos, talvez, colorido e preto, pra durar ali menos de um mês, com esse mesmo valor desses cartuchos, esse kit de refil da Epson, que já vem quando você compra a impressora, dura às vezes mais de um ano. A gente que usa muito aqui chega a durar 6 meses um kit de tinta, e a gente usa demais mesmo, não é como se fosse uma utilização caseira, uma utilização apenas para uma criança de educação domiciliar ou para algumas crianças de educação domiciliar. A gente usa muito mesmo e a qualidade é muito boa. A manutenção precisa, mas ainda assim você encontra locais que tem um preço acessível. A gente faz uma manutenção às vezes uma vez por ano e isso que a gente usa muito. Estando em casa, apenas para uso doméstico, a manutenção vai ser feita de anos em anos, dura muito tempo e a tinta rende muito, mas muito mesmo. Então, se eu ainda não te convenci, eu espero que em algum momento você se convença de que ter uma impressora para quem faz educação domiciliar é um investimento maravilhoso, vai dar muito lucro de volta, vai dar muita economia no decorrer do tempo e vai ser uma mão na roda no momento em que vocês precisarem fazer atividades que dependem de impressora, e caso você tenha acesso à plataforma da educação domiciliar adventista, você já tem ali todo o conjunto. Você tem o material, tem a impressora, é só imprimir e começar a fazer. E o furador de papel seria para você realmente encadernar esses materiais que você está imprimindo. Você pode guardar nas pastas? Pode. Pode colar no caderno? Pode. Tem algumas pastas que tem um zipzinho assim que você coloca as folhas lá dentro e passa o zip? Pode, mas se você for imprimir, por exemplo, um livro da coleção Família Educadora, o interessante é levar para encadernar. Nesse caso, você consegue levar o material já impresso numa papelaria e pedir para eles encadernarem. Realmente sai bem mais em conta do que pedir para eles imprimirem tudo e aí depois encadernarem. Mas, caso esteja no seu alcance, caso você deseje, caso use demais, é legal, é interessante pesquisar sobre a possibilidade de ter uma encadernadora manual também em casa. Eu não acho tão importante quanto a impressora, porque tem a opção de levar os papéis já impressos na papelaria para encadernar, mas podendo ter é uma coisa muito legal também. Dito isso, eu acho que essa foi a nossa lista básica. Vocês não precisam comprar tudo de uma vez, não precisam comprar tudo, você vai realmente olhar a sua necessidade, começa pelos básicos e depois vai indo vendo qual é a necessidade da sua família e vai comprando aos poucos. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link de tudo isso que eu falei aqui na descrição do vídeo para te facilitar, e também são links confiáveis e links de marcas boas e duráveis. No mais, esperamos que você fique com Jesus, que a sua família educadora esteja crescendo em graça cada dia mais e mais. E lembre-se que vocês podem contar conosco em toda a sua caminhada pela educação domiciliar, pela verdadeira educação, porque nós estamos aqui para isso, para estar ajudando vocês nessa jornada. Fiquem com Jesus, até o próximo vídeo e tchau!